Bom, pessoal, para quem já conhece esse analisador de segurança elétrica, pelos outros dois vídeos em que nós falamos sobre a programação automática e manual desse equipamento, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre uma função muito pouco conhecida desse equipamento, que é a parte de simulação de ECG. Então, para o pessoal que não sabe, esse analisador de segurança elétrica da Datrend possui também um simulador de ECG muito bom, que vocês ao longo desse vídeo vão aprender a manipular e usar como um novo instrumento de trabalho para vocês nas engenharias clínicas, ok? Então, vamos acompanhar. Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários, a gente vai se falando, ok? Então, vamos lá. Bom, então para a gente começar a praticar a simulação de ECG, nós temos que ligar nessa parte do painel frontal do analisador os conectores de ECG. No caso aqui, eu estou com um de 5 vias. Vou mostrar aqui para a galera. É só a gente ligar o correspondente lá na frente do analisador. Então, onde que o branco é o RA, o verde o RL, o marrom é o V1, vermelho LL e o último aqui que sobrou é o preto, o LA. Isso é muito importante para que o equipamento faça a polarização correta do cabo e faça a simulação de forma fidedigna com o sinal gerado por ele, ok? Então, estamos aqui com um monitorzinho, né? Estamos aqui com o monitor, está desligado por enquanto. E nós conectamos a parte de ECG no analisador, beleza? Bom, como eu faço então para acessar a parte de ECG do analisador? Eu estou aqui na tela frontal, dependendo da configuração que está o analisador, ele pode entrar nessa tela ou já direto no modo manual ou automático. Então, vou começar aqui pelo modo manual. Dentro do modo manual, você vem aqui no menu ECG. Então, o que acontece? Eu acabei de entrar na parte de simulação de ECG do analisador, onde vocês vão poder ver aqui as ondas de performance, que são aquelas ondas mais técnicas, que normalmente se usa para calibração do equipamento. Pulso DC, dente de serra, aquelas ondas que se usam mais para calibração técnica do seu monitor. Ritmo sinusal normal são os batimentos cardíacos propriamente dito. Ele vai de 30 a 300. Nós vamos verificar cada um desses parâmetros daqui a pouco. Aqui a parte de desfibrilação e marca-passo é a parte que faz a simulação de da parte de fibrilação, algumas situações que envolveriam a simulação de sinais de marca-passo e simulação de sinais de uma fibrilação, onde entraria um desfibrilador. Aqui são a parte de onda senoide. Então você vai ter uma senoide de 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz, 60 Hz. Por que isso aqui é importante? Para você testar a parte de filtros do seu monitor cardíaco. E aqui algumas arritmias. Então depois a gente entra e verifica quais são essas arritmias. Para quê? Para você testar a parte de alarmes do seu monitor multiparâmetro, da parte de ECG do seu monitor. Então, vamos começar com a onda de performance. O que ele faz? Um pulso DC de 4 segundos, uma onda dente de serra de 2 Hz. Então, ele tem todas essas funções, aquela onda quadradinha, aquela onda quadrada levemente
com um certo dentinho, com intervalo de 25 milissegundos e 60 batimentos. Essa mesma onda com intervalo um pouquinho maior, de 100 milissegundos e 60 batimentos. Uma square de 2 Hz. Vamos acompanhar cada uma dessas ondas aqui no monitor. E uma coisa interessante é que além de você escolher essas ondas que eu chamo de ondas técnicas, porque normalmente isso aqui não é simulação de sinal de paciente. Isso aqui são pontos que você utiliza para calibração, ajuste de placa do seu monitor, ok? E você consegue também um ponto muito interessante, que é mexer na escala. Então você tem aqui uma escala de 2, de meio milivolt, sem o sinal do ECG e de 1 milivolt. Tá ok? Vamos então começar aqui com a onda DC com um pulso de 4 segundos. O que ela faz? Então, selecionando aqui essa opção, que é o pulso DC de 4 segundos, olha o que eu vou ter lá no meu monitor. Ok? Então, observa que é essa onda que está sendo gerada. Vamos agora para uma triangular de 2 Hz, famosa dente de serra. Então, estamos gerando esse tipo de onda. A próxima agora. Então, olha lá a nossa onda, que é um pico com 25 milissegundos a 60 batimentos por minuto, nessa frequência de ECG. Ok? Mais uma. Também com 60 batimentos, mas aumentando um pouco o intervalo. Então, pronto, já está saindo a liberação daquele formato de onda. Interessante que aqui não tem batimento cardíaco. O foco principal realmente é esse formato específico de onda. Então, é uma onda triangular, pulsada, com frequência de 60 batimentos e 10 milissegundos de intervalo. Próxima onda, por favor. É o mesmo formato anterior, só que com um intervalo de onda um pouquinho maior. Aqui já são 40 milissegundos. Um pouquinho mais de detalhamento da derivação 2. Próximo, por favor. Aqui o intervalo já é um pouquinho maior. Você observa que o pico da onda já é um pouquinho diferente. Então, saindo um pouco dessa parte de ondas técnicas, agora nós vamos lá para a parte de ritmo sinusal normal, onde a gente observa que ele vai de 30, 60, 90, 120, 150, 180, 240 e 300 batimentos por minuto, com esse nível de escala: 1, 2 milivolts, meio milivolt, sem ECG e 1. Então, começando com 30. Vamos lá com 30. Vamos ver a resposta no monitor. Selecionando aqui a parte de 60 batimentos. Observe que o monitor já entrou lá no... Um ponto interessante a ser destacado
é que essa função ela é básica desse analisador, tá? Ela não é uma função opcional. Então, o simulador de ECG no analisador da DataTrend, ele já vem desde a versão básica, ok? Então, já estamos lá com 120 batimentos. Vamos dar uma acelerada nesse paciente. Ok? Olha lá a resposta do monitor. Então, você pode usar isso só com monitor? Não, você pode usar com cardiógrafo. Você pode utilizar essa função do equipamento em todo local onde a simulação de ECG se faz necessária. Tá ok? Eu vou agora dar uma mexida na escala, só para vocês verem aí o que acontece, né, quando eu aumento de 1 para 2, por exemplo. Olha lá, já mexi na escala, já dobrou a onda. Ok? Mais uma vez, baixando agora para meio. Voltando agora, ECG desligado. Ou seja, então se você quiser simular a ausência do sinal ou o óbito do seu paciente, voltando agora para a escala de 1. Ok? Então, é assim que a função do analisador é realizada. Ok? Vamos ver agora a parte de desfibrilação e simulação de sinal de marca-passo. Fibrilação atrial. Então, como o monitor se comporta com uma situação de fibrilação atrial. Então, nós já podemos verificar que a onda está totalmente irregular. Essa é uma situação real, quer dizer, real, mas simulada pelo analisador. Próxima, por favor. 160 batimentos, VTEC monomórfica. Vamos lá ver o que é isso aí no monitor. Bom, o importante é que o monitor já correspondeu ali aos 160 batimentos e essa onda completamente fora de um batimento normal. Batimento irregular a 80. Vamos lá dar uma olhada nisso. Então, é isso aqui o sinal quando nós selecionamos essa onda. Próxima, por favor, é uma assistolia. Ou seja, sem sinal. Ok, pessoal? Uma onda polimórfica a 140 batimentos. Vamos ver o que dá isso. Olha lá, ó, o monitor correspondendo a 140 batimentos com uma onda polimórfica totalmente polimórfica. Fibrilação ventricular. Então, essa é a simulação da fibrilação ventricular com o analisador de segurança elétrica. Hein? Próxima onda, por favor, do menu de desfibrilação e marca-passo. Ok. Bom, retomando. Vamos agora para as senoides. Então, o objetivo principal desse teste com as ondas senoidais, basicamente é testar o filtro dos monitores, ok? Então, vamos começar com uma senoide de 5,5 Hz, ok? Verificando lá no monitor. É isso aqui que a gente obtém
com uma senoide de meio Hz. Com 10 Hz. Então, o detalhe da nossa senoide de 10 Hz. Agora com 20 Hz. Esse é o detalhamento da senoide de 20 Hz. 40 Hz. 50 Hz, que é a frequência utilizada, por exemplo, na rede elétrica da Europa. E essa leitura do nosso monitor com o filtro de 50 Hz desligado, é assim que ele reage. Agora o que todo mundo estava querendo, né, que é o famoso 60 Hz, que é a frequência da rede elétrica aqui do Brasil. Vamos ver como é que está o nosso monitor, se ele está com o filtro ligado, habilitado ou não. Então com o sinal de 60 Hz, o monitor está com o filtro ativo, ou seja, podemos observar por detalhamento que não está tendo interferência da rede elétrica. Agora leitura do monitor com a interferência de um sinal de 70 Hz. E essa é a leitura do sinal obtido. E para finalizar, a última interferência gerada aí pelo nosso simulador de ECG na parte de ondas senoides, 100 Hz. E a interferência do nosso 100 Hz gerada pelo simulador de ECG do analisador de segurança elétrica da Trend. Agora, a última parte do modo manual do analisador, operando com a função de simulação de ECG, que são as ondas de arritmia. Esse é o resultado gerado por essa simulação. Observem que existe um aumento da amplitude do sinal, do intervalo da onda QRS, ali na derivação 2, que é o principal método de avaliação pelo corpo clínico. E esse sinal é correspondido quando ele é decomposto pelas outras ondas, pelos outros sinais que estamos mostrando na tela ali, ok? Essa é a onda, então, do bloqueio AV de segundo grau. Próximo, por favor. Então, com essa função habilitada de arritmia do simulador de ECG, vamos ver o que acontece lá no monitor. Essa é a saída que nós obtivemos. Ok? Por que é importante a geração desses sinais dentro de um contexto de manutenção preventiva e corretiva? Para verificar a atuação ou não dos alarmes de um monitor, ou quanto também o sinal do monitor ele é fidedigno com o sinal de arritmia gerado pelo analisador. No caso, com uma função de simulador, uma função de simulação de arritmias de ECG. Ok? Próxima, por favor. Próxima função é essa. Olha lá que interessante quando ocorre a PVC no segmento RT. Tá vendo? Olha lá, onde ocorre aquele pico ali. Nessa simulação ocorre uma PVC 5 vezes seguidas, é isso? É isso, vamos lá ver no monitor? Que a gente consegue verificar bem direitinho o que está acontecendo ali nessa PVC de 5. Interessante. Próxima onda é a contração atrial prematura. Olha que interessante que acontece com a onda. Então, esse é o resultado de uma contração atrial prematura. Observe que vem um ritmo sinusal normal, de repente acontece um QRS antes da hora ali. Olha o contrário.
Essa onda agora é uma contração prematura ventricular. Esse é o resultado de uma contração ventricular prematura. Olha aquele pico lá no começo, pico negativo. Olha lá, de novo, a ocorrência do fenômeno. Onda PVC multifocal. Agora observe que já inverteu o sinal em relação ao anterior. Então, esse é o resultado de uma multifocal PVC. E finalmente a última simulação de arritmia, que é a bigemia. Então, essa é a última que faltava para ver.